Aí para dar continuidade ao nosso estudo sobre eletroquímica, falando das pilhas e baterias. Hoje nós vamos aprender a calcular o potencial, a voltagem, DDP de umas pilhas. Beleza? Então, bora! Olha só, gente, tudo tem que ter um padrão, né? Então, para a gente falar de voltagem, essa pilha dá 2 volts, a gente tem que saber o potencial de cada material. E cada material foi comparado ao eletrodo padrão de hidrogênio. Por que o eletrodo padrão de hidrogênio? Porque esse eletrodo padrão de hidrogênio, assim como as outras substâncias que sofrem oxidação e redução, ela pode ganhar ou perder elétrons. Então, ele foi estipulado como o valor zero. Então, se ele oxidando ou ele reduzindo, o valor, o potencial padrão dele de redução vai ser zero. Tá? Então, olha só, um exemplo está aqui. Ó. O H2 ele forma 2H mais 2 elétrons. Nesse caso aqui, ó, o hidrogênio saiu de NOx 0 para 1. O que aconteceu com ele? Ele oxidou, ele perdeu elétrons. Qual que é o potencial de oxidação do hidrogênio? Zero. E se ele ganhar elétrons, se ele reduzir? Ó, aqui ele saiu de 1 e foi para zero. Substância simples, né? Ganhou elétron, reduziu. O potencial de redução dele também é o quê? Zero. Então, ele foi o padrão para comparar todas as outras substâncias e obtermos o potencial de redução das outras substâncias em relação ao hidrogênio. Como que isso se dá? E por que a gente chama de padrão? Padrão porque tudo tem que ter um limite, né? Igual quando a gente fala lá, libera 90 kJ a reação tal. Mas 90 kJ, a que condição? Né? Não é de qualquer jeito, a qualquer temperatura, em qualquer lugar, não é assim. Então tem um padrão. Quais são os padrões que a gente estabelece aqui numa pilha para calcular o potencial de redução? Temperatura, 25 graus Celsius. E lembra da concentração das soluções lá com os íons para reduzir e para oxidar? Lembra? Então essa concentração tem que ser de 1 mol por litro. Esse é o padrão nosso. A mesma coisa aqui para o hidrogênio. A pressão do gás hidrogênio é de 1 pascal, 1 bar, desculpa, isso e a concentração de H+, 1 mol por litro. Show? Então, olha só, como que essas medidas dos outros materiais foram feitas em cima do eletrodo padrão de hidrogênio. Exemplo aqui, ó, a gente montou de um lado o eletrodo padrão de hidrogênio e tem o eletrodo de platina aqui, gente, que ele é inerte, tá? Ele está ali só para conduzir eletricidade mesmo, ele não participa da reação, não é a platina que nós estamos analisando. Concentração de H+, de 1 mol por litro e a pressão do hidrogênio, 100 kPa. Tranquilo. E do outro lado, por exemplo, a gente pode testar a prata. Então, a gente coloca um voltímetro ali no meio para ver a voltagem, para ver quanto que vai dar de potencial aquela pilha formada entre esses dois substâncias. E aí a gente viu aqui ó, que o potencial é 0,80. E a gente vê que os elétrons saem do hidrogênio e vão para a prata. O que isso significa para a gente? Que a prata tem um potencial de redução, está ganhando os elétrons, está reduzindo, maior do que o hidrogênio. Então, o potencial de redução da prata vai ser um valor positivo. Como o hidrogênio é zero, o potencial dela vai ser quanto? 0,80. Entendeu? Se eu fizesse, por exemplo, o mesmo experimento, só que em vez da prata usasse o zinco, a gente pode ver que o zinco vai acontecer o contrário. Não é o hidrogênio que vai oxidar. O zinco oxida para o H+ da solução reduzir. Então a gente vê que o zinco tem um potencial de oxidação maior do que o hidrogênio. Se o potencial de oxidação é maior, é porque o potencial de redução é menor. Então, como a gente se baseia, no final das contas, no potencial de redução, o que acontece? Como o hidrogênio aqui é zero, o potencial de redução do zinco é negativo. Por que negativo? Porque em comparação ao eletrodo de hidrogênio, a tendência do zinco é oxidar e não reduzir. Entenderam? Não entendi muito não, pessoal. Então olha essa tabela aí. Ó. Aqui a gente tem o hidrogênio ó, estabelecido como o quê? Zero. Você pode olhar que em todas as reduções, em todas as reações, desculpa, a gente vai ocorrer redução. Ó, o zinco 2 virou zinco 0, o cádmio 2 virou cádmio 0, o chumbo 2 virou chumbo 0, e tudo isso eu posso ver aqui. Então, todas as reações, elas são de redução. A gente pode confirmar isso, que todas elas estão o quê? Recebendo elétrons. Professor, vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Você tem que tomar atenção com essas coisas, porque pode ter uma pegadinha aí. Mas 90% dos casos vão ser assim. Ó. Eu te dou o potencial de redução. Ó. Potencial é esse Ezinho, a bolinha ali é o padrão, condições padrão, 1 mol por litro e 25 graus Celsius. E eu vou te dar o potencial de redução. Você vai me falar, professor, mas eu sei que não pode 2 reduzir.
pilha tem que ter dois materiais, né? E um reduz, o outro oxida. Exatamente. Para isso que serve a tabela. Para aquele que tiver o maior potencial de redução, de fato ele vai sofrer o quê? Redução. E o que tiver menor potencial de redução, ele vai sofrer oxidação. Ah, professor, mas como que é a oxidação? É só pegar a reação e fazer o quê, gente? Inverter. E o potencial de oxidação vai ter um valor inverso aqui. Não é isso? Então, não tem problema. Para eu calcular o DDP de uma pilha, é simples. Aquele que tem o maior potencial de redução vai reduzir de fato, então eu vou manter. E vou inverter o sinal daquele que tem menor potencial de redução, porque ele não vai reduzir, ele vai oxidar. Certo? Professor, e se me desse o potencial de oxidação? O que tiver maior potencial de oxidação oxida e o que tiver menor potencial de oxidação reduz. Tá vendo? Você sempre mantém o maior e inverte o menor, seja como for, para achar o valor da pilha. Então, ó, vamos ver exemplos, que é com exemplos que a gente aprende. O que acontece? Outras perguntas que podem ser relacionadas a isso. Imagina uma pilha formada aí entre cobre e ferro. Beleza. O que a gente vê aqui? Ó? A gente vê as reações. Cobre 2 virando cobre 0. Ferro 2 virando ferro 0. Duas reações de redução. Aqui está o potencial ó, de redução. Beleza. O potencial de redução do cobre é mais 0,34. E o de ferro é menos 0,44. Quem tem o maior potencial de redução? O cobre. Então, realmente, ele vai sofrer o quê? Redução. Eu posso chamar que é a semi-reação de redução. Então, a semi-reação de redução. Quem dos dois vai reduzir? O que tem maior potencial para isso? É o cobre mais 2 elétrons, se transformando em quê? Em cobre zero, sólido, sem carga. Não é isso? Qual que é o potencial para isso acontecer? Mais 0,34 volts. O ferro vai oxidar? Vai reduzir? Não, porque ele tem o menor potencial. Então ele não vai reduzir, até porque não podem dois reduzir. Né? Ele vai oxidar. Então, quando ele oxidar, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Então, eu vou ter a semi-reação de oxidação. Ou seja, aquele que tem o menor potencial oxida. Inverte. O produto vira reagente, os reagentes viram produtos. E o que acontece com o potencial? Se eu invertir a reação, eu inverto o valor do potencial. Fica mais 0,44 volts. Se eu quiser obter a equação líquida, a reação global dessa reação, eu posso. Eu tenho que cortar a quantidade de elétrons, né? A quantidade de elétrons que um perde, o outro tem que ganhar. Quantos elétrons o cobre ganhou? 2. Porque o ferro perdeu quantos elétrons? 2. O que me resta dessa reação como um todo? Cobre mais 2 da primeira reação e ferro sólido, formando cobre sólido e ferro mais 2. E qual que é a diferença, o delta dessa pilha? Uai, agora é só resolver os valores ali, né? Como os dois são positivos, eu vou somar. Vai dar 0,78 volts. Esse é a voltagem da pilha formada com dois eletrodos padrões, um de ferro e o outro de cobre. Entenderam a questão? É simples, né? Aí se perguntar, quem é o cátodo? Quem é o ânodo? Gente, vamos lá. Quem reduz é sempre o quê? É sempre o cátodo. Então, a pilha, aqui, o cobre vai ser o cátodo e o ferro vai ser o quê? O ânodo. Se eu quero saber quem é o cátodo, eu só olhar quem vai reduzir. Quem vai reduzir? Quem tem o maior potencial de redução. Beleza. A gente sabe que na pilha, o ânodo é o polo o quê? Negativo e o cátodo é o polo positivo. Não se esqueça disso. Nada mais do que isso. Então, ó, só pelo potencial a gente já sabe todas aquelas informações que a gente viu sobre pilhas lá. Quem é positivo, quem é negativo, quem é o cátodo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. E a gente pode ver isso pela equação global aqui também. Ó. O cobre saiu de 2 e foi para 0. O cobre reduziu. Se o cobre reduziu, consoante com consoante, ele é o cátodo. Cátodo na pilha é o polo positivo. Quem reduz é o agente oxidante. Olha aí, está tudo na palma da sua mão. Qual é a voltagem da pilha? 0,78. Professor, mas eu quero ligar um aparelho aqui que tem o dobro, que necessita o dobro dessa diferença de potencial. O que eu faço? Eu aumento a quantidade de ferro, eu aumento a quantidade de cobre lá na minha pilha? Não, isso não vai influenciar na voltagem da pilha. Por quê? Porque isso é uma propriedade intensiva e não extensiva. O que quer dizer isso? Ela não aumenta com a quantidade. Tá? A voltagem da pilha entre cobre e ferro é 0,78 volts. Não importa se é um pouquinho, vamos dizer ali, um copinho de cada um ou uma piscina cheia de formando cada eletrodo. Isso não vai fazer diferença para a voltagem.
a pilha vai durar mais tempo, vai produzir uma maior corrente, aí beleza. Agora, a voltagem vai ser essa daí. Se eu quero maior voltagem, o que eu faço? Eu vou unindo uma pilha na outra. Né? Eu pego uma pilha, uno na outra. Sempre o quê? Polo positivo, polo negativo. Aquele que reduz, ligado a quem oxida. E por aí vai. Entendeu? A gente vai ver questões aí. Depois, só questão do Enem dos últimos 5 anos para a gente resolver sobre isso aí. Um outro exemplo para a gente não cair em pegadinha. Olha só, reação entre ferro e alumínio. Então tá aqui, ó. Os dois têm potencial negativo. Duas reações de redução, potencial negativo. O que, que a gente faz? A mesma coisa. O maior reduz, o maior mantém. Quem é o maior aqui? É o ferro. O ferro. Ai, meu Deus, falhou aqui. O ferro mais 2 ganha 2 elétrons e forma o quê? E forma ferro zero. Qual que é o potencial dessa pilha? Potencial padrão, menos 0,44. Dessa pilha não, desse eletrodo. O alumínio não vai reduzir, porque ele tem o menor potencial, ele vai oxidar. Eu vou inverter. Vai ficar alumínio formando Al mais 3 elétrons. E o potencial disso também será invertido. Vai virar 1,66. Ótimo. Pessoal, posso cortar aqui para fazer a reação global? Pode, mas desde que os elétrons sejam iguais. E aqui não são. Eu tenho 2 elétrons que o ferro ganhou, 3 que o alumínio perdeu. O outro elétron que o alumínio perdeu vai ficar voando aí. Não, não vai. A mesma quantidade de elétrons que uma substância perde, a outra tem que ganhar. Né? Então, olha só, o que a gente faz? A gente iguala esses elétrons, a gente multiplica as reações. Por quanto? 2 e 3, inverte. Essa daqui eu vou multiplicar por 3, que aí vai ficar o quê? 3 ferro mais 2, vou cortar isso aqui, ó, 3 vezes 2, 6 elétrons e 3 ferro zero. Multipliquei toda a reação por 3. Aqui tá aparecendo. Então aqui, ó, a gente multiplicou a reação por 3, para ficar bem claro o que a gente fez. Na reação de baixo, eu vou multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Para dar 6 elétrons também, ó. Mas eu vou ficar com 2 alumínios, formando 2 alumínio mais 3, e 2 vezes 3, 6 elétrons. Agora eu posso cortar os elétrons aqui com os elétrons aqui. E o que, que sobra? 3 ferro mais 2, mais 2 alumínios, formando 3 ferro zero, mais 2 alumínio mais 3. Beleza. E a voltagem da pilha? O ΔE, a diferença de potencial. Olha, um positivo com um negativo, subtrai do sinal do maior, sinal positivo aqui, né? Vai dar 1,22 volts. É essa a voltagem dessa pilha. Se eu quero mais, eu ligo outra. Tranquilo? Mesma coisa. Não tem nada demais. Então, professor, só vou poder cortar os elétrons quando tiverem na mesma quantidade? É isso aí. Elétrons você só corta na mesma quantidade. Ah, mas eu multipliquei a reação por 3, mas eu não multipliquei o valor. O que eu falei com você? Isso é uma propriedade intensiva. Não muda. A voltagem é a mesma. Não depende da quantidade. Ok? Beleza. Não é ΔH, não. Não é lei de Hess, não. Beleza? Vamos ver algumas questões aí de vestibular, que depois eu vou passar uma aula só sobre questão do Enem, sobre esse assunto. Só sobre correções dos últimos anos aí. Questão da PUC. Considere os seguintes potenciais padrão de redução. Então, ó, a prata reduzindo, o cobre reduzindo, o ferro reduzindo. Cada um com seu valor potencial aqui de redução. A respeito desses sistemas, foram feitas as seguintes afirmações. Quando se mergulha uma lâmina de ferro metálico, ou seja, o ferro não tem carga, ferro metálico, né? Por que eu estou falando isso? Porque se ele não tem carga, se o NOx dele é zero, ele já não pode mais reduzir. Ele já está reduzido. Ele pode oxidar. Tá? O metal não fica negativo. O metal perde os elétrons e fica positivo. Então ele já está sem carga, carga zero, metálico. Ele pode oxidar, reduzir ele não vai. Em uma solução contendo íons cobre mais 2, o cobre está mais 2. O cobre não oxida mais do que mais 2. Ou ele é mais 2, então ele pode reduzir. Então a pergunta aqui é exatamente essa. Se eu colocar numa placa um ferro metálico com o cobre com carga, cobre mais 2, ocorre deposição de cobre metálico sobre o ferro. O que é ocorrer deposição? É redução, né? O cobre vai reduzir e vai se depositar em cima do ferro. É verdade? Para isso, para o cobre reduzir em relação ao ferro, ele tem que ter um potencial maior. Vamos lá. O cobre é 0,34 positivo e o ferro é menos 0,44. Então, beleza. Se eu ligar os dois, o ferro vai oxidar e, consequentemente, o cobre vai reduzir. Isso é verdadeiro. Entendeu o raciocínio? Quando se mergulha um fio de cobre metálico, agora o cobre que está metálico, pode oxidar. Em uma solução contendo íons prata, ocorre deposição de prata metálica sobre o fio de cobre. Então agora o cobre pode oxidar e a prata reduzir.
Mas isso realmente acontece? O cobre é 0,34 e o potencial de redução da prata é maior. Então a prata vai reduzir e o cobre vai oxidar. Então isso aqui vai ter deposição verdadeiro também. Se for montada uma pilha com um eletrodo com pares, ferro mais 2, aqui ó, ferro 0 e ferro mais 2, ou seja, aqui pode ocorrer os dois, daquele eletrodo, que eu tenho metal sólido e dissolvido em aquosa. Pode oxidar ou reduzir, ele pode sair da solução e ir para a placa reduzindo, ou pode sair da placa e ir para a solução oxidando. E a mesma coisa nas condições padrões, o eletrodo de ferro metálico funcionará como o ânodo da pilha. Então, se eu ligar lá o ferro e o cobre, formando uma pilha, ferro e cobre, o que a gente vê aqui? Ó, que o cobre tem potencial maior, então ele reduz. Quem reduz é cátodo. Então, ó, o cobre reduz cátodo, nesse caso aqui. E, no caso, o ferro, se o cobre reduz, tem potencial maior, o ferro oxida e ele vai ser o ânodo. Negativo, positivo. Falou? O eletrodo de ferro funcionará como o ânodo da pilha. Exatamente. Certinho. Então estão as três corretas. As três corretas, gabarito letra E. Última questão aí para finalizar. Questão da PUC. Responder esta questão com base nos seguintes potenciais de redução. Magnésio, níquel, ferro mais 3 virando ferro mais 2. Então a gente observa aqui ó, que tem outras reações possíveis. O ferro não precisa ganhar todos os elétrons para ficar sólido. Ele pode continuar em aquoso, só que ele reduziu. Foi de 3 para 2, ganhou um elétron só. E o cobre? Cada um tem o seu potencial. A equação que ocorre, a equação que corresponde à única reação espontânea é, o que é reação espontânea? Aquela que vai ter uma diferença de potencial positiva. Né? Uma pilha tem que gerar energia, tem que ter uma diferença de potencial positiva. Se der um potencial negativo, quer dizer que aquela pilha está consumindo energia. É o que a gente vai falar depois, sobre eletrônicos. Então vamos lá. Na letra A, como que a gente vai observar isso, gente? Comparando os potenciais aqui, ó. Eu tenho magnésio e níquel. O magnésio reduz, porque ele sai de 2 e vai para 0, e o níquel oxida. É isso mesmo que aconteceria? Magnésio menos 2,37 e o níquel menos 0,25. Quem é maior? O níquel. Então era para o níquel estar reduzindo e ele está oxidando. Isso aqui está errado. Isso não é espontâneo. Né? Letra B. O cobre reduz e o magnésio oxida. Não é? O cobre de 2 para 0 e o magnésio de 0 para 2. Então, o cobre reduziu, o magnésio oxidou. É isso mesmo? O cobre 0,34 e o magnésio menos 2,37. Então, o cobre tem um potencial de redução maior. Então, ele reduz, o magnésio oxida. Certinho. A letra C, vamos conferir. O níquel e o ferro mais 2. O níquel tem um potencial menor do que o ferro. Então, o níquel deveria estar oxidando. E aqui a gente vê que o níquel está reduzindo. Então, errado. Aqui, ó, cobre e o ferro mais 2. Cobre reduz. Mas o cobre tem um potencial menor do que o do ferro mais 3. Então, era para o cobre estar oxidando e ele está reduzindo. Errado. Olha aqui, nessa tabela, o ferro mais 3 é o que tem maior potencial de todos. Então, em comparação com nenhum desses aqui, ele iria oxidar. Sempre iria reduzir. E aqui, ó, o níquel com o cobre. O níquel reduzindo. O níquel aqui ó, tem o segundo menor potencial, menor que o do cobre. Então, o cobre reduziria, o níquel oxidaria. Entendeu o raciocínio quando eu falei do ferro? O mesmo raciocínio, parecido, vale para o magnésio. O magnésio tem o menor potencial de todos. Então, com qualquer um desses aí, ele não reduziria, ele só oxidaria. Porque o que tem menor potencial de redução, inverte e oxida. Certo? Professor, tem outras voltagens fora das condições padrões? Tem, que é a equação de Nernst. Eu vou gravar uma videoaula depois sobre isso, para não confundir você agora. Isso não é cobrado em Enem, mas é cobrado em alguns vestibulares, tá bom? Equação de Nernst é quando a gente calcula a voltagem de uma pilha fora das condições padrões, ou seja, não nas concentrações de 1 mol por litro ali, em outras concentrações. Mas depois a gente vê isso, tá bom? Próxima aula, correção só de questão do Enem. Cai todo ano. Então não perde.